voltando à nossa viagem em direção ao controle. Gostaram da última aula, onde a gente abordou a questão do caos e o mapeamento de processos? Nesse vídeo a gente vai usar uma ferramenta que literalmente vai nos orientar, tirando dessa sensação de desorientação, na qual a gente fica perdido sem saber para onde vai. O plano de ação é uma ferramenta muito útil, principalmente para se delegar funções ou distribuir tarefas entre várias pessoas de uma forma muito simples e com uma visão geral. Se você fez a aula anterior e usou a ferramenta para fazer o mapeamento de processos, provavelmente deve ter identificado algumas áreas e pontos em que tinha maior necessidade ou maior prioridade. O plano de ação poderá ser utilizado por área ou de um modo geral, como se fosse um plano gerencial, em que envolve várias áreas. Mas você pode pegar, por exemplo, a área frente de caixa, uma área de mercearia, uma área de produção ou qualquer outra área que você tenha definido para atuar naquela área ou naquele problema específico. Aqui temos um exemplo do plano de ação. Veja bem, todo plano de ação precisa ter um e apenas um único responsável. Não deixe dois ou mais responsáveis. Isso vai atrapalhar muito, porque a gente precisa de uma responsabilidade geral do plano. Em cada etapa, como a gente vai ver a seguir, em cada tarefa, pode ser que tenha uma pessoa responsável por tarefa, mas no plano geral, a gente tem como se fosse um gerente do plano. É uma única pessoa. Eventualmente, se tiver duas, que uma seja substituta da outra. Ela só atua na ausência do outro, mas apenas um. Isso é importante para mantermos a responsabilidade. Do contrário, pode correr o risco de um jogar para o outro algumas responsabilidades e o plano, no final das contas, não funcionar e cair na situação das desculpas em que não se resolve nada e só dá a desculpa de que a culpa foi do outro. Quando se tem uma única responsabilidade, não dá chance para esse tipo de situação. Quando só temos uma pessoa, se houver alguma falha, a gente vai fazer a correção especificamente com essa pessoa e ocorre uma melhoria contínua com ela e com todo o plano. Este plano também é conhecido como 5W2H porque vem do inglês. Como a gente pode ver aí na imagem, what, how, who, where, when, how much e why. E do 5W2H, aí está faltando apenas o why, que seria a tradução para o português, seria o porquê. E o porquê eu costumo colocar no título, portanto eu deixei esse why como se fosse o título e utilizei as 6 colunas como a gente vai ver a seguir. E independente do inglês, a gente vai ver aí que na prática é você dizer de forma bem simples o que, porquê, quando, como e onde. Basicamente isso. Se vai ter algum custo, assim você especifica de forma muito clara, sem dúvida. Aqui a gente tem só um modelo para você tomar como base. Pode ser feito numa planilha, pode ser feito manualmente. Minha recomendação é que você utilize esse plano para processos mais complexos. Não faz muito sentido usar um plano de ação para algo que você está só monitorando que se resolve com checklist. O plano de ação seria para processos mais complexos que exigem várias atividades, como a gente vai ver a seguir no exemplo. Aqui eu fiz o preenchimento, colocando o nome do responsável, lembrando de colocar só um responsável, a data e o título, prevenção de perdas no estoque. Veja que não é um processo tão simples. E aí a gente responde ali, né? O que fazer? Por exemplo, a gente vai avaliar os riscos. Como vai ser feito? A gente vai realizar a avaliação dos riscos para identificar áreas vulneráveis e pontos críticos de perda. Quem vai fazer isso? O conferente. Onde? Ele vai fazer no estoque e na área de recebimento ou de expedição. E o prazo? Ele tem até o dia 25 para cumprir isso aí. Vai ter investimento? Nesse caso não houve. E aí você vai fazendo isso para cada uma das tarefas. Note que uma das tarefas aí é treinamento em segurança, que pode ser por um terceiro. E aí seria conduzir sessões de treinamento sobre práticas de segurança e procedimentos de prevenção de perdas. Quem vai fazer? Um instituto tal, que está promovendo, aonde vai ser, de repente, no escritório deles ou na própria empresa. É só especificar o prazo, talvez seja um dia, uma semana, o prazo do treinamento, e quanto vai custar. No exemplo, eu coloquei ali um treinamento de R$ 700. Outro exemplo seria aplicar melhorias físicas, como a implantação de câmeras e dispositivos antifurto, quem seria o responsável, onde seria feito, quando, e você vai especificando isso. No mais, controle de acesso e assim por diante. Como você deve ter percebido, há muitas informações e responsabilidades envolvidas em um plano de ação. Perceba que o foco maior da ferramenta apresentada no vídeo anterior era o mapeamento de processo. Nesse é a ação propriamente dita, por isso o nome plano de ação. E para que ele se torne efetivo e não seja apenas mais uma ferramenta em que você simplesmente escreve e guarda numa gaveta, seguem 5 recomendações. Simplicidade e clareza, seria o ponto 1. O 2, foco nos problemas principais. 3, envolvimento da equipe. 4, definir metas realistas. E 5, fazer uma revisão e ajustes frequentemente. Quando falo em simplicidade, me refiro a identificar responsabilidades claras, dividir o plano em etapas, utilizar ferramentas mais simples possíveis, como checklists, pranchetas, e focar na comunicação clara para que todos os envolvidos entendam. A ideia é que se passe uma cópia do plano para cada pessoa, mesmo que ela só esteja responsável por uma única atividade,
para que ela tenha uma visão geral e até perceba o nível de importância que tem aquela atividade dela dentro do contexto. Quando me refiro a problemas principais, é para você evitar de usar uma infinidade de planos de ação, porque ele vai demandar uma certa energia e dedicação da equipe. Por isso, deve ser utilizado com os problemas principais. Terminou um, pode pegar outro. Eventualmente você vai conseguir conduzir alguns planos de ação em paralelo, mas a ideia daqui de focar nos principais é para que você não tente resolver todos os problemas nesse momento que a gente está abordando, que é o da desorientação. Aqui é mais para criar um norte e você saber para onde vai ou aonde vai direcionar a sua energia, considerando os problemas principais. Os secundários a gente vai resolvendo gradativamente. No mais, é envolver a equipe para que ela faça parte e não simplesmente chegar para ela só com a atividade, com a cobrança. Deixe eles entenderem o motivo de você estar fazendo isso, qual era o problema, o quanto você precisa deles, quais as atividades que vocês vão tentar resolver e qual o objetivo que esperam. Quanto às metas realistas, você precisa ter o cuidado de não especificar nada que esteja fora do seu alcance. Digamos que nesse exemplo que está na tela, você não esteja em condições financeiras de fazer a aquisição de câmeras. Então não adianta você colocar que vai fazer a implementação dessas câmeras. Você pode fazer um levantamento disso, se está fora da sua realidade, mantenha isso como uma pendência para ser executado em momento oportuno. E em relação ao prazo também tenha cuidado. Tem situações que demandam mais tempo. Não é o fato de você especificar uma data que vai fazer com que aquilo seja resolvido. Às vezes o monitoramento leva uma semana. Não adianta você colocar isso para um dia. Pode ser que ao longo de uma semana você precise do resultado. Você pode monitorar diariamente, mas não especifique que você quer o resultado em um dia se você sabe que não dá para se conseguir esse resultado em um dia. Por isso, cuidado com metas realistas. Também não deixe, entre aspas, folgado demais. Se dá para resolver na semana, não deixe o mês, nem deixe em aberto. A pessoa que está responsável, se não tiver um prazo, naturalmente ela vai se acomodar e deixar para fazer tudo em cima da hora. Por isso, especifique um prazo realista, mas um prazo definido. E no mais, é fazer o monitoramento constante para saber, durante o processo, como está sendo desempenhado e realizando os ajustes necessários. Acredito que a ferramenta de mapeamento de processos apresentada no vídeo anterior, combinada com o plano de ação, já vai te dar um norte muito grande, certamente vai te colocar num posicionamento para sair do caos e da desorientação. Vai te dando literalmente poder de controle sobre a situação. Se você tem muitos problemas e está sentindo dificuldade de classificá-los para saber por onde começa, você pode utilizar uma ferramenta chamada de matriz GUT. Eu vou colocar aqui na tela. Essa é a matriz GUT. Eu particularmente nunca utilizei e acredito que para a grande maioria de micro e pequenas empresas não existe essa infinidade de processos que você precise estar fazendo a classificação. Mas se você se sente mais confortável, listando todos os problemas e atribuindo uma nota nesse contexto aí, em relação à gravidade, urgência e tendência, você vai marcar. Então, por exemplo, problema de atendimento ao cliente. Qual o nível de gravidade, de urgência e de tendência? E você faz a seguinte classificação, que a nível de gravidade ele é nível 3 grave, em relação à urgência é um problema urgente e a tendência é que ele vá piorar. Atribuindo essas notas, você só faz uma multiplicação. Então, você vai ter 3 vezes 4 vezes 3, que vai dar 36 nesse caso. E para cada problema você faz o mesmo. Identifica o nível de gravidade, urgência e tendência e multiplica e encontra um resultado. A partir daí, você vai ter em números uma ordem numérica dos problemas mais ou menos graves. E a partir daí pode ser que te ajude. Volto a dizer, nunca utilizei, mas pode ser que seja útil para você. Se não for útil, esquece, foca no plano de ação e vai em frente resolvendo cada uma das atividades. Aqui encerramos o conteúdo. Espero que tenha sido útil e peço apenas o seu like. Se não for inscrito ainda, que se inscreva. Para você não custa nada e para mim é muito importante. Muito obrigado e até o próximo.